está conosco na caminhada. Não foi falado aqui hoje, né, de quanto, né, Deus ama a mulher, e eu vim aqui para reforçar isso aí, que nós somos joias preciosas, nós temos um valor, nós somos princesas do Senhor, e muitas vezes, né, as vozes querem nos calar, mas eu quero dizer para você que é uma voz mais forte que a voz do Espírito Santo de Deus, que nos leva a sermos vivificadas, a sermos fortalecidas, a sermos, né, gratas e vitoriosas em Cristo Jesus. Então, amadas, eu quero dizer aqui que a diferença na vida de Maria, que é a mãe do Salvador, era seu relacionamento com Deus. É verdade. Ela tinha ali, né, uma intimidade com Deus. E é justamente esse relacionamento, essa intimidade que já foi louvado aqui, que já foi falado, é que faz essa diferença no meu e no teu ministério. Então nós precisamos alinhar nossa vida com o Senhor, porque, amadas, eu quero dizer para vocês que o que você tem mais precioso na sua vida é o teu ministério, é a sua vida, a sua intimidade com Deus. Então não faça barganha, não faça troca, não faça aí algo, né, como ali fez Jacó, e nós temos outros exemplos ali, que troca suas bênçãos por qualquer coisa. Valorize aquilo que o Senhor te deu. E eu quero te dar aqui, né, um direcionamento para você, então, que está precisando de um renovo na tua vida, que está precisando desse alinhamento, dessa intimidade. Então nós vamos começar aqui, nós vamos ver aqui 4 caminhos, e o primeiro deste caminho é a identidade. Muitos se perdem, aceitam Jesus, estão aí, né, na caminhada, mas aí vem, né, os espinhos, vem as vozes, e elas vão se perdendo. Então é porque não sabe, não conhece a sua identidade, não sabe de quem é filha, não sabe o propósito de Deus na sua vida. Mas como que eu vou saber esse propósito de Deus na minha vida? Através da oração, ou através do jejum, da leitura da palavra de Deus, da sua meditação nessa palavra, porque aqui nas Escrituras, amados, nós temos aqui, aleluia, glória a Deus, a nossa bússola para o céu. Porque lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz que o povo de Israel pereceu por falta de conhecimento. Aquele povo era o povo de Deus. E nós estamos vivendo o evangelho raso. A última palavra que eu ministrei quarta-feira no culto de ensino foi sobre isso aí, falando que nós precisamos aprofundar na fé, mergulharmos no oceano do Espírito Santo de Deus. Por causa disso, tem muitos que estão fraquejando, estão ficando à beira do caminho. E nós não podemos sair do centro da vontade de Deus. Nós precisamos caminhar no centro da vontade de Deus, andar no propósito de Deus para as nossas vidas. E quero te falar aqui nesta noite, mulher, você tem o poder de gerar vidas. As tuas mãos, aonde você toca, então há milagres. Gera vida. Aquilo que cai na sua mão, você tem um poder transformador. E para que esse poder de gerar vida, esse poder transformador? É para conduzir a tua vida e a tua família na bênção, para o altar de Deus. Porque então você vai saber a caminhada e a jornada, e quem está com você nesse barco. Você não está só, né? Nós estamos aqui, passamos aqui algumas horas maravilhosas, onde nós falamos da palavra, nos louvores e tudo. Quando você sai dessa porta aqui, não se esqueça que a igreja invisível te acompanha. A igreja invisível vai com você, porque o Espírito Santo habita dentro de você, e Ele está te vendo. E nós temos que saber que nós temos uma identidade em Deus, porque Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E nós temos que crer que o nosso nome está gravado na mão dele. Ele te conhece por nome. Ele sabe ali quem é a Bispa Orenice, ele sabe ali quem é a Maria. Ele conhece nós por nome. E este nome que está gravado ali, aleluia, não é com tinta, mas é com sangue carmesim. Então, como falou aqui, quando você chama, Ele é Pai. Ele quer nos ouvir, Ele quer nos atender, Ele quer nos aconchegar. Mas às vezes nós esquecemos o Senhor na caminhada, na jornada. Então, amados, nós precisamos redescobrir isso aí. E é por isso que no Salmo 16, no versículo 11, a palavra do Senhor fala assim: far-me-eis ver a vereda da vida,
na tua presença há abundância de alegria. Então, amados, é na palavra, né? Ele vai nos fazendo ver que há alegria, que há esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, Lamentações de Jeremias capítulo 3. E ali você vai revivendo o Deus que sustentou a pastora, desde que ela teve aquele encontro com ele, está sustentando até hoje, vai sustentá-la até o dia que ela então, o Senhor vier buscar a igreja e sermos arrebatados. Ele tem compromisso conosco, né? Então nós temos essa identidade. Nós somos filhas e filhas amadas, somos princesa e amadas. Nós precisamos, aleluia, glória a Deus, saber e declarar isso para nossas vidas. Temos a certeza que jamais estamos só. E Jesus, ele deixou bem claro que nós precisamos nos relacionar com ele. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas quando vem aquelas provações, são aqueles ventos que batem e que às vezes você, te pega ali desprevenida. Mas nós precisamos olhar o que o Senhor está falando conosco naquela situação. Não é só ver que aquilo ali é ruim, aquilo ali pode ser para o meu crescimento, para o teu crescimento. Então nós precisamos, aleluia, no meio da dificuldade, nós precisamos saber, Senhor, o que o Senhor está falando comigo com essa situação. E tirar dali o proveito para aquele ensinamento naquele momento. E seguirmos, amado, porque o Senhor, ele estava ali, ele veio para que nós tivéssemos uma vida e uma vida em abundância. E o Senhor, ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Aqui tem adorador nesta noite. Glórias a Deus, aleluia. E eu quero liberar uma palavra para a tua vida nesta noite, aleluia. Palavra de vida, que você é bem sucedida, que você, aleluia, em nome do Senhor Jesus, há de vencer todas as batalhas, porque tu és uma guerreira do Senhor. E ali então, amados, nós precisamos erguer altares. Nós precisamos ir em busca desse relacionamento, dessa intimidade. Nós precisamos saber em quem nós temos crido. Não foi assim que o apóstolo Paulo falou para Timóteo? Eu bem sei quem eu tenho crido. A igreja está esquecendo quem é que é o seu Salvador, quem é que morreu ali na cruz do Calvário, tudo que ele passou para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E nós vamos, irmãos, vencendo, erguendo altares, erguendo Betel na nossa vida, que é um relacionamento, intimidade com Deus. Nós vamos sacrificando e vamos adorando, e vamos no meio da luta, é adorando que nós vamos vencer. Quando vem a dificuldade, a enfermidade, nós temos ali a palavra do Senhor que nos consola e nos conforta. Então, amados, quando nós erguemos, porque Betel é lugar de promessa, Betel é lugar de relacionamento, e nós, você que está aqui nesta noite, você não veio aqui em vão, porque Deus tem promessa para mim e você. Você é filho do Senhor, filho escolhido, amado. Então, que você ofereça sacrifício de louvor, de gratidão ao Senhor. Não se sabia que gratidão gera bênção? Gratidão gera bênção. Aleluia, glória a Deus. Quanto mais você agradecer, mais você vai receber, no nome do Senhor Jesus. Então, amados, o segundo caminho, eu preciso me amar mais. Glória a Deus. Mas eu não estou falando aqui de vaidade, né? Estou falando aqui de zelo. Nós precisamos saber que nós somos templo do Espírito Santo de Deus e que nós precisamos zelar, aleluia, deste tabernáculo ambulante. Nós precisamos zelar da nossa vida espiritual, da nossa saúde física, né? Precisamos de férias, precisamos fazer essa atividade física. Eu preciso me amar mais, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque se o Senhor, se você falar com o Senhor, Ele vai te ensinar a amar mais. Isso vai gerar segurança, isso vai gerar confiança em você, aleluia, em tudo que você for fazer. Porque nós temos promessa de Deus, aonde nós tocarmos, abençoado será. Amém. Nós temos promessa do Senhor em nossas vidas, aleluia, glória a Deus. E quero falar aqui, pincelar aqui duas mulheres, Marta e Maria, que eram irmãs.
né? Marta que só servia, só trabalhava, e Maria que queria só adorar. Mas nós precisamos ter um equilíbrio nisso aí. Eu preciso trabalhar, mas eu preciso adorar, e eu preciso servir também, com todo amor e carinho. Então isso quer dizer que eu preciso remir o meu tempo, né? Saber fazer aquele equilíbrio ali, né? E nós somos a manifestação do amor de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Você já ouviu isso quando você está em determinado lugar e fala, ó, essa mulher é diferente. Sabe por quê? Porque ele sabe, conhece você. O Espírito Santo de Deus, ele testifica, porque ele formoseia nosso rosto. Está lá em Romanos, né, 15:3, a alegria que vem a glória do Senhor que enche céus e terra, enche nossa vida. E quando você abre a boca, você só quer falar das bênçãos que o Senhor tem te concedido. Você já sentou em determinado lugar que pessoas param, sentam ali para ouvir os teus testemunhos? Isso é gerar vida. E quando você está contando os teus testemunhos, você está edificando o nome do Senhor. Quero aqui dar um testemunho para aumentar a tua fé, para você saber como isso é maravilhoso. Nós estávamos indo fazer uma visita num apartamento para uma irmã que havia perdido uma criança. E estava meu esposo e eu, uma missionária da igreja chamada Verônica. Ela estava ali conosco e nós contávamos do que o Senhor fazia para nós. E ela falando que foi uma época na vida dela, quando ela se converteu, que para ela almoçar, ela tinha que louvar tantos hinos e Deus mandava para ela. E nós fomos falando de sabonete, de shampoo e de tudo mais. E ela falou assim, e um dia eu estava com tanta vontade de comer uma pizza com queijo. E quando bateu a porta dela à noite, que ela foi lá, era a vizinha, ó, nós pedimos essa pizza, mas lá em casa nós não gostamos. Não sei se você gosta, é uma pizza 4 queijos. Aleluia! E quando nós chegamos lá nesse apartamento, glória a Deus, eu quero dizer para vocês que nós não sabíamos ali ainda o número e nada ali do prédio. E quando nós chegamos, alguém já abriu o portão para nós. E nós entramos. Quando nós fomos entrar no elevador, veio uma mulher e pediu o elevador para nós. Mas quem sabe ler nas entrelinhas, porque o Senhor fala nas entrelinhas. Eu digo isso na igreja porque o Senhor fala comigo. Ó, não é que as portas estão abertas, não foi preciso pedir nem número de apartamento, não foi preciso pedir para poder chamar o elevador. As portas se abrem à nossa frente. Conta os feitos do Senhor e você verá o quanto que Deus tem feito. Ah, minha amada, minha vida é uma vida de milagre. Você me ver aqui, mas eu quero te dizer que eu vivo dos milagres. Eu não vivi, não. Porque tem pessoas que vivem do passado. Passado é só museu. Nós temos que ter intimidade e as bênçãos para contar todos os dias. Aí você vai dizer, né? Hoje eu posso falar, o fato de eu estar aqui é um milagre. Por quê? Porque eu estava muito cansada hoje de manhã. Eu até disse ao meu esposo, meu filho, mas eu estou tão cansada. Sabe uma semana que foi assim agitada e tudo? Mas para a glória de Deus, aqui estou eu. Então por isso, nosso Deus é um Deus de milagre que renova nossas forças. Glória a Deus. E nossa vida, amados, é para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Eu tenho uma intimidade, eu tenho uma identidade. Cristo me ama, por isso eu me amo, porque eu sou o tabernáculo do Senhor. Olha que bênção você saber que o Espírito Santo de Deus habita aqui. Antes ele habitava lá no tabernáculo, mas com a volta de Cristo e com a identidade que ele nos deu, hoje ele habita dentro de nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E é por isso, né, que Neemias, ele gosta, lá está escrito, e eu gosto mais desse versículo: a alegria do Senhor é a minha força. Neemias 8:10. Glória a Deus. Jesus, amados, isso não é novidade que eu vou falar. Ele amou as mulheres. Ele veio, quebrou os paradigmas do homem, de tradição, né, de machismo, de cultura, de tudo. A mulher vivia lá no anonimato, não era nada, mas ele pegou a mulher que estava lá esquecida e colocou ela no lugar que é ao lado do seu esposo, porque não é à frente nem atrás, mas é ao lado, e deu o lugar dela na história. E por isso hoje a mulher está aqui, ministra, né, também é presidente de igreja. Foi com a vida de Jesus Cristo, aleluia, que Ele nos deu esse legado, que Ele nos deu essa bênção, aleluia. E eu quero dizer aqui, aleluia, que todos os preconceitos ali, com a vinda dele,
graças a Deus, isso foi banido, né? Nós temos aí coisas assim, mas eu estou dizendo aqui para a vida espiritual, tá? Glória a Deus. E ali, irmãos, então eu quero te dizer que havia uma mulher chamada, né, na Bíblia ela é conhecida ali em João 5, a samaritana, no Evangelho de João. Aquela mulher, ela era uma pecadora. Isso é para falar para você que o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu estou aqui de pé, né? Então, Jesus, ele é o cabeça da igreja. E nós somos ali os membros. E todos esses membros aqui são importantes, porque o meu corpo, ele está aqui de pé, porque todos os órgãos estão funcionando bem. Sabe esse dedinho do seu pé? Se ele flexionar, ele atrapalha toda a sua vida. Então, o tem valor. Por isso que nós precisamos nos amar, melhorar nosso relacionamento com o Senhor. E ele então foi ali e teve um encontro, né, essa samaritana ali naquele poço de Jacó, que não é o caso de nós aprofundarmos, mas conhece a história, e era meio-dia, e aquela mulher não podia ir em qualquer hora do dia, porque aquela mulher era uma pecadora. Mas agora, com quem que ela encontra? Com o Salvador. Então ali, quando ela fala que ele era essa fonte, né, da vida e tudo, e ele era o bom pastor, e aquela mulher, o que ela faz? De pecadora assim, ela passa a ser uma missionária. Ela vai ali, aleluia, ali em Samaria, e chama todo o povo, e o povo vem e vê os sinais e maravilhas. Não só agora nós cremos, né? Não porque você falou, mas porque nós estamos vendo e ouvindo e sabemos que realmente ele é diferente. Então é por isso, amados. E nós, amados, eu quero dizer para você que essa samaritana anunciou o Senhor com alegria. E o que ela fez foi só contar o que ele tinha feito na vida dele. Então, por isso, aonde você for, não guarde para você o que o Senhor tem feito na sua vida. Conte. Os testemunhos edificam a vida. Aleluia. E fala que aquela mulher fez com alegria. E é por isso que nós precisamos levantar altar de adoração, altar de louvor, altar de gratidão. Porque enquanto eu estou ali glorificando, eu estou rendendo graça, o nome do Senhor está sendo glorificado, e as portas vão se abrindo, e o Senhor, aleluia, glória a Deus, vai ali completando e te abençoando, até mesmo porque a palavra do Senhor nos diz que Ele faz além daquilo que nós pedimos, sonhamos e esperamos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Chega aquele momento que você, antes de você abrir a boca, a coisa já está ali, já aconteceu. É essa intimidade, é esse relacionamento que te leva. Tudo que você pensa ali, ou até mesmo antes de pensar, o Senhor colocar nas suas mãos. Amém? Irmãos, agora nós vamos lá para o terceiro caminho, que é o da obediência. O primeiro caminho, né, que nós falamos aqui, aleluia, que é a identidade. O segundo, que é me amar mais, me leva para esse caminho da obediência. E eu vou ver que quando eu renuncio a alguma coisa para servir ao Senhor, eu estou fazendo a melhor coisa. Eu estou ali dando lugar para que o nome do Senhor seja glorificado, minha vida abençoada. E eu honrando o Senhor. E nós precisamos, aonde o Senhor nos plantar, nós precisamos florescer. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia. A pastora disse que desde que ela chegou aqui, ela ocupou um cargo, que ela tem desempenhado com todo, né, ali a disciplina, com todo o amor, né, com todo o rigor e com toda a confiança da sua pastora, que antes também tinha um pastor que chegou aqui, o pastor ainda estava aqui, né? Então assim, é isso, irmãos. Nós precisamos passar para os nossos líderes, que nós podemos confiar neles, que estão ali dispostos a nos ajudar. Isso aí, nós vamos ver aí, irmãos, que isso tudo vai gerando vida e que tudo vai mudando. Isso nós vimos na vida de Sara e de Abraão, nosso pai na fé. Por isso Abraão é conhecido, né, como nosso pai na fé. E é por isso que nós vamos chegar no último caminho, que é o quarto caminho, que é o da fé. Porque nós temos aí, e eu vou falar aqui para você a mesma palavra que a pastora Olenice deu. Isso quer dizer que está aqui o Senhor confirmando para você. Não temas,
Se o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, Ele vai te honrar aonde você estiver. Se você, aleluia, se você estiver honrando o Senhor, obedecendo, estiver aí na intimidade com o Senhor, sabendo que você é filha, o Senhor, irmãos, aleluia, Ele está com a mão dele aberta e estendida para nos abençoar. O que você tem que fazer é mergulhar nesse oceano do Espírito Santo. Mas quando eu me converti, eu era idólatra, me casei, meu esposo espírita, veio de uma família espírita e virou aquela miscelânea, né? Então aquela miscelânea, toda a vida eu gostei demais de ler. Então, ali, naquela época que eu converti, nós já nos convertemos uns 32 anos, 33 atrás, então, quando eu conheci e falou do Espiritismo, tinha poucos livros. Mas os poucos que tinha, aquele evangelho, renúncia, mas não sei o quê, eu li aquilo tudo. Mas aí, que eu não era o caminho. E aí eu já estava, assim, tendo algumas experiências. A minha cunhada, a Ivani, que foram os primeiros que vieram para o evangelho, mas o pastor Francisco. Então, eu já tinha ido a alguns lugares com ela e já estava me apaixonando por Jesus. E quem é apaixonado quer andar junto, né? Bem juntinho. E aí eu fui descobrindo que este era o caminho. E eu me apaixonei. Aí eu fui cada vez. E lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, os verbos estão no imperativo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu comecei a comer dessa palavra de Deus. Então, amados, nessa época eu ainda não era aposentada, trabalhava, mas nunca foi impedimento para minha vida. Era à noite, era madrugada. Eu tenho uma Bíblia lá, a primeira que eu ganhei, que foi presente do meu esposo. Lá está assim, resposta de oração, 5 horas, 5h30, não tinha hora. E trabalhava o dia inteiro. Mas o que me fortalecia era a palavra de Deus. Eu saturava a minha vida com a palavra de Deus. Eu mergulhei no oceano do Espírito Santo. E eu não fui lá, molhei a palma da minha mão e nem pus o pé através daquela água, né? Era fria ou era rosa. Então aí você lembra lá de Ezequiel, das águas purificadoras, né? Que o Senhor chamou Ezequiel. No capítulo 2 ele fala: filho do homem, põe-te de pé, porque falarei contigo. Deus não fala com ninguém prostrado. Ele quer que você se posicione, Ele quer que você se levanta, Ele quer ver você ali, né, com confiança nele, com fé, sabendo quem você é, ali, sabendo que você é amada, que você é escolhido, que Ele tem um propósito na sua vida. E então ali, né, ele no 47, então, ele começa a andar nas águas. Primeiro era só pelos artérios. Eu até disse isso na igreja. Eu ministrei essa palavra lá na igreja, no dia do culto das irmãs. E orando ao Senhor, porque essa palavra já havia sido me dada desde o dia que eu recebi um convite, que eu acho que foi no mês de setembro. Eu orei pedindo, porque eu gosto de apresentar o que eu vou ministrar e aonde eu vou ministrar. Então, e aí no segundo domingo desse mês, eu ministrei essa palavra na igreja. E aí, amados, né, quando você está com a água rasa no seu pé, você chuta, você vai para lá, você vai aonde você quiser. Mas à medida que você vai entrando naquele rio, você vai mergulhando no oceano do Espírito e tudo, então as águas também vão subindo, porque o rio vai afundando e vai para a cintura e até chegar nos ombros. E quando ele chega aqui nos seus lombos, então aí é você e o Espírito Santo em você. E aí o apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí agora, aleluia, você vai viver as promessas de Deus na sua vida. Você já sabe quem é você, que você é uma amada, que você é uma escolhida, que você é uma joia preciosa. E se você é joia, você tem um valor imensurável diante de Deus, porque você, né, foi comprada, irmão, não foi com ouro nem com prata, foi com o sangue do Cordeiro. E às vezes nós esquecemos a dor que o Cordeiro passou lá na cruz do Calvário, com aquela coroa que tinha espinhos, aqueles cravos, né? E ali então, eu mergulhei, e cada vez mais. Então eu tive por mestre o Espírito Santo de Deus. Não fiz curso de teologia, mas quando numa certa altura do meu ministério, o Senhor então colocou no meu coração e usou uma missionária
que era para me fazer, porque eu só tinha um curso de magistério, para mim poder fazer pedagogia. Eu fiz, ali eu estudei alguns semestres, eu estudei também a psicologia, para hoje estar aqui, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus foi me instruindo. Criticada, irmão, mas eu quero te dizer, se você tem passado afronta, pedrada, eu quero te dar uma boa notícia. A árvore que dá fruto ruim, irmão, ninguém preocupa com ela. Mas aquela que dá fruto bom, ela leva varada, ela leva pedrada. E eu fui entendendo isso e fui caminhando na minha vida. E para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor nunca me desamparou e nunca vai te desamparar. Então não temas ao chamado da tua vida, porque quem te chamou faz promessa e cumpre promessa. E ali no capítulo 12 de Gênesis, Deus chamou um homem, nosso pai na fé, Abrão, até então, né? Que ele deixasse a sua parentela, que ele deixasse a sua terra e fosse para um lugar que é onde ele mostraria. Irmãos, ele não falou para onde ele ia levar Abraão, mas Abraão obedeceu. E já no capítulo 12, no versículo 7, o Abraão já começa a edificar altares. Por isso eu não aprofundei nos altares, porque agora ele volta aqui. Então ali ele já começou então a sacrificar ao Senhor, erguendo altares. E quando ele erguia os altares, o Senhor falava com ele, dava os direcionamentos que ele precisava. Está entendendo, igreja? Vocês estão aqui comigo, vocês estão entendendo que quando você ergue altar, aleluia, o Senhor não te deixa sem resposta. Ele quer mais intimidade, ele vai falando. Então ali o primeiro ali no versículo 7, no carvalho de Mamre, ali então o Senhor já fala com Abraão. E logo no versículo 8 ali o Senhor já fala, ele torna a erguer um altar, o segundo altar, da banda do oriente de Betel, e o Senhor dá instruções para Abraão, e Abraão vai acrescentando a sua fé, e ali já vai mudando o nome, já não é Abrão mais, mas já é Abraão, pai de multidões. Era um homem estéril, que a mulher era estéril, não tinha filho, já com quase 100 anos, mas Deus tinha promessa na vida dele. Então, se Deus tem promessa na sua vida, e ele não tinha promessa só de dar filho para aquele casal que a mulher era estéril, ele tinha também a promessa de uma terra prometida. E tudo isso, quando você vai erguendo altares, Deus vai cumprindo promessa na sua vida, porque Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus cumpriu na vida, irmãos, aqueles heróis e heroínas ali da galeria da fé, em Hebreus 11, se você for ali e observar, aqueles homens eram mulheres e homens comum como eu e com você. Só que eles tinham ali, né, uma vida disciplinada, de obediência, de amor, de temor a Deus, que está faltando muita igreja ultimamente, né? Temor e tremor, a palavra de Deus diz que nós precisamos ter temor e tremor a Deus. Então, não estou falando aqui de medo, é reverência, irmãos, obediência, tá? Porque o nosso Deus é Pai. Então, amados, ali já então, né, Deus cumpre essas promessas, e eu quero falar para você, mas Deus é Deus de princípios. Então ele foi edificando ali os altares e Deus cumprindo, né, e as bênçãos ali sendo realizadas. Uma evidência máxima de que a pessoa está vivendo o reino de Deus é viver uma vida de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo, que está em Romanos 17. Então, amados, se você vai ali, adentrando a obediência e na palavra de Deus, e você vai vendo, e você é aquele que se dispõe mesmo, que o Senhor pode contar com você, Ele te confiou o ministério, e você se dispôs, e o seu ministério está florescendo, então creia que o Senhor está te abençoando. Porque olha o que o Senhor fala em Deuteronômio 7, 9. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é um Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia, aleluia, até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Amém? Glória a Deus. Então, amados, vamos ouvir a voz de Deus, vamos calar todas as vozes, porque a voz de Deus, aleluia, ela nos vivifica, ela nos leva a prosperar.
glória a Deus, ela nos dá um direcionamento, ela evita que você faça uma escolha errada na sua vida. Então, se nós temos uma aliança com Deus, nós somos amadas, nós somos abençoadas, e o Senhor nos chamou para fazer toda a diferença em todos os ministérios, em todas as áreas da nossa vida, emocional, espiritual, na nossa vida, na saúde física, né? Nós vemos aí o Senhor nos abençoando, e por isso, Esther foi uma mulher que se posicionou, que alinhou com a sua vida. Ela foi chamada ali, uma escolhida para ser ali a rainha, e ela estava ali toda no conforto, como eu e você estamos aqui. Olha o calor lá fora, mas nós estamos aqui no ar-condicionado, água geladinha, servida aqui pela bispa, olha que honra. Glória a Deus. Mas o dia que chegaram até ela e falou que na mão dela estava o poder de livrar o povo ali, né, de Israel e tudo, então o que ela fez? Se tiver que perecer, perecerei, porque talvez para este dia o Senhor me escolheu. E nós estamos vivendo, né, nesta geração, que nós também precisamos ser um canal de bênção. Então, amados, vamos descobrir a alegria de sermos escolhida por Deus, a vitória, a bênção, aleluia. Toda chamada, ela tem uma renúncia. Deus tem uma bênção reservada, mas há renúncia nas nossas vidas. Às vezes, né, igual eu falei aqui no início, que essa semana foi uma semana corrida. Não, mas só coisa boa. Graças a Deus, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, só tem a agradecer. É porque eu gosto assim muito de ficar em casa, e essa semana foi uma semana de sair muito, né? Mas aí então, eu quero dizer para você que se disponha para a obra de Deus. Se Deus está te chamando, pois então responda e venha viver as maravilhas de Deus, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, porque a esperança que nós temos em Cristo, irmãos, ela não será malograda. O Senhor nos honrará. Um dia eu achei que tudo estava perdido na minha vida. Vou voltar lá atrás, um casamento fadado a derrota, a separação. Eu tinha, meu esposo era um bom marido, mas sem a bebida e sem as prostituições. Até o dia que eu aceitei Jesus na minha vida, eu vivi essa vida, uma vida de muita dificuldade. Mas quando eu conheci o Senhor, isso me levou a tomar duas decisões, que eu coloquei diante de Deus, que é quem poderia me ajudar. Senhor, o Senhor sabe que eu vou te servir. Eu estava apaixonada pelo Senhor. O Senhor sabe. Mas, se o Senhor tem um propósito na minha vida com meu esposo, o Senhor vai salvar ele, vai libertar. Agora, se o Senhor não libertar e não salvar, porque falar, que até o dia que eu falei assim, eu vou ser crente, com você ou sem você, ela achava assim, que eu ia continuar com ele, mas eu ia separar. Aí eu falava assim, com o Senhor, se for com ele, então o Senhor faça a obra. Só que eu não conhecia esse Deus de já, eu não sabia quem era esse Deus, e falei e orava, e toda a vida eu fui assim, de posição. E aí, irmãos, começou, né, e tudo, e eu orando, e a família fazendo uma novena, toda quinta-feira era na casa de alguém. Mas no dia que foi na casa dessa minha cunhada, que foi a primeira com Jesus, lá tinha uma pastora, lá no meu culto. E essa pastora lá de Trindade disse assim, aqui tem alguém que quer muito aceitar Jesus, seu coração arde pelo Senhor. Falando, sou eu, falava com o Espírito Santo, sou eu, mas o Senhor sabe a minha condição. Ou com ele ou sem ele, né? O Senhor sabe qual que é. E o dia que foi na minha casa, e tudo, eu peguei e falei sinceramente, falei, esse não é o que eu quero para mim mais. Esse não é o caminho mais. E tudo. E aí, irmãos, foi poucos dias, meu esposo veio, não por amor, pela dor, mas hoje é um pastor. Tá? Então, o que eu quero falar para você, lá em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Amém? E não desista, irmão, não desista dos seus.
Não desista. Não tem ninguém perdido para o Senhor. Haveria uma coisa impossível para o nosso Deus, Lucas 1:37. Então sua fé somente crescerá à medida que você for se alimentando da palavra de Deus. E foi o que eu fiz quando eu conheci o Senhor. Glória a Deus. Eu comi dessa palavra. Eu como dessa palavra. Eu vivo essa palavra. E é nessa palavra que eu tenho todos os dias sendo renovada. Da fé, de saúde. Porque eu quero dizer para vocês que quando Deus quer falar para vocês, nós ganhamos uma estadia lá em Caldas Novas essa semana, do irmão que congrega conosco. E nós estávamos lá e Deus mandou uma missionária lá. Pensa bem, lá em Caldas Novas, Deus mandou uma missionária lá. Falou com todos nós. E uma das coisas que ela falou com meu esposo e eu foi da nossa saúde. Que estávamos acrescentando anos de vida, de saúde, para nós cuidarmos, aleluia, da obra. Então, amados, é por isso que eu te falo, né? Não deixe nada te parar. Floresce, exala o perfume de Cristo. E agora, meus amados, que você, com toda essa vitamina que você recebeu aqui agora, né? Dessa palavra que nos vivifica, que nos fortalece, eu quero desejar para você um ano de 2026 de muita paz, amor, de grandes celebrações. E dizer para você que receba e tenha alegria de servir ao Senhor Jeová. Porque o Senhor Jeová está aqui na casa. E quero dizer ainda mais para você: não desista dos seus sonhos. Sabe quando tudo diz que não, Deus diz que sim, igreja. Eu disse lá na igreja, teve uma época na minha vida, que um dia eu chorei a noite inteira. Lutas que não tinha tanta afronta, tanta dificuldade. Eu disse para o Senhor: vai deixar sua guerreira morrer? E naquela noite, o Espírito Santo calou essas vozes. Por isso que a voz de Deus, ela nos abençoa, ela nos prospera. Amanhã, levante. 6 irmãs da igreja, me deu até os nomes. Peça que ela chore, interceda por você 7 dias, e com você será 7. E você continuará de pé. E aqui estou eu hoje para a glória de Deus. Então, amados, sonhe algo, porque os nossos sonhos são do tamanho do nosso sonho. Então, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E quero deixar aqui para você: não se esqueça, quando vier os momentos difíceis, gratidão gera bênção. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer uma vez mais pela essa oportunidade que o Senhor nos concede. Amém? Louvado seja Deus. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma palavra maravilhosa, né? Para que nós possamos estar edificadas no Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Gostaria de chamar a equipe de louvor, né? Que vai fazer o especial agora.